Como que a gente seleciona, né, as ações, e eu quero trazer aqui grande parte da inteligência artificial. Então, a gente vai entender um pouquinho esse movimento que está acontecendo no mundo, mais especificamente aqui no nosso mercado, né, na nossa seleção de ações, tá? Por que machine learning, né? Por que a inteligência artificial? E eu vou usar aqui machine learning e inteligência artificial de forma, tá, as duas coisas são iguais, né? Já está sendo utilizado, tá? Como eu sei que já está sendo utilizado, né? Porque eu estou usando, eu estou vendo os resultados, vou mostrar para vocês, e eu não sou nenhum gênio, tem gente muito mais inteligente do que eu, aqui certamente tem. Então, isso já está sendo bem utilizado nos mercados pelos grandes investidores. E a boa notícia, que eu vou mostrar aqui para vocês, é que isso está acessível a nós. Então, não é algo, né, eu que já estou um tempo no mercado, antigamente, muita coisa não se chegava ao investidor ponta final. Isso aqui, sim, está acessível ao investidor ponta final, a gente vai ver por quê. Basicamente, você nem precisa de computador para rodar, porque o machine learning roda em outro computador que não é o seu, tá? O básico aqui para a gente entender, né, sobre o machine learning. Você tem as entradas, né, no modelo, e você tem as saídas, e aqui a saída para a gente vai ser o forecast, vai ser a previsão de quais são as melhores ações para a gente comprar ou quais são as piores para a gente não ter na carteira. Existem técnicas para evitar overfitting. O que é overfitting? É quando a gente seleciona o que de fato foi bom no passado, achando que a gente está fazendo uma seleção para o futuro. E aí, quando a gente roda testes, né, estatísticos, mostra assim, carteiras com performance extraordinária, só que na verdade a gente é como se estivesse lendo o jornal de ontem, como o Mota falou, tá? Então, no machine learning já tem técnicas. Por exemplo, a gente tem os dados de teste e os dados de validação. Então, os dados de teste é onde o modelo de fato vai aprender. Falou, olha, isso aqui eu preciso entender, porque isso aqui faz diferença na seleção das melhores ações. E existem os dados que são os dados onde o modelo não sabe qual é o certo, mas ele tenta ali prever, e depois a gente olha se de fato deu certo ou errado. Por exemplo, né, como que a gente faz aqui? A gente sorteia para o modelo ele não sabe quais são os dados de teste, quais são os dados de validação. A gente sorteia, fala, olha, com esses aqui que você vai aprender, o modelo começa a aprender ali, e a gente mede o erro do que ele está aprendendo nos dados de validação. Então é assim que funciona. E a gente faz vários sorteios, então no final vocês vão ver aqui, mas, por exemplo, a gente roda umas 10 vezes o modelo de machine learning, e aí tem artigos que mostram que, nesse caso específico, 10 vezes já estaria suficiente. Então, 10 sorteios diferentes, a gente tem ali uma margem estatística razoável que o modelo está funcionando. Tentando os erros vícios do passado. Exatamente. E daqui a pouco vai ficar muito mais claro, tá? Que, na verdade, aqui é o seguinte, é o papel do grafista. Tem o pessoal, e a Genial tem esse pessoal, que fica olhando os gráficos, fica olhando o que está acontecendo com o preço. Poxa, as small caps subiram, né, e as grandes ali, as de tech caíram. Isso está no preço, isso é um dado já dado, né, é um dado passado que pode ser interpretado, pode ser analisado, e tem os analistas que fazem isso. Só que, historicamente, assim, esses analistas sempre estiveram na indústria, mas eu, por exemplo, nunca conheci, eu nunca operei, nunca trabalhei do lado de um que fosse muito bem sucedido. Então, nunca dei muita bola, sempre dei bola mais para lado fundamental, lado macro, ali como do Mota, né? Só que a gente tem agora um bombardeio de artigos mostrando, olha, funciona, funciona, funciona. Porém, não é aquela coisa simples. Média móvel, cruza, não sei o que lá, RSI, não é aquilo, né? Não é nada a ver com aquilo. Mas outra técnica para overfitting é a paciência. O que é a paciência aqui na linguajar do machine learning? Você treina o modelo até o ponto onde ele começa a parar de diminuir o erro, e aí você para. Então, aqui no caso, a gente vai deixar, por exemplo, 5 vezes. Rodou uma vez, ele chegou ali numa certa composição de ações, mas o erro não melhorou. Rodou uma segunda, rodou uma terceira, uma quarta, uma quinta, para aí. Porque eu já não tenho mais garantia que o modelo, ele de fato está aprendendo algo válido. Então, a gente tem essas técnicas. Então, estou trazendo isso porque, assim, é uma ciência, né, já muito bem elaborada, que passa por esse problema de overfitting bem legal, né? Eles sabem lidar, vamos dizer assim. Se você tiver um modelo ruim, e eu fazendo os testes, claro que eu bati em vários assim, você bota ele para aprender, você vê ali em 10 segundos que ele não aprende nada, porque ele não consegue diminuir esse erro, e aí roda, sei lá, 7 vezes. O normal aqui, eu não peguei gráfico com isso, então é bom vocês saberem.
rodar 70 vezes, né, o aprendizado. E quando eu falo rodar, é assim, às vezes são com dados de 5 anos, 7 anos, 10 anos que o modelo usa para aprender. Então, ele faz 70 iterações com esses dados, aprendendo ali padrões, né? Quando o modelo é ruim, ou quando você não deu os dados bons, ou pediu para ele prever algo que não é possível ele prever, o que vai acontecer? 5 rodadas, 6 rodadas, 7 rodadas, ele já vai pegar e falar, não estou aprendendo nada. E aí a gente já sabe. A gente tem a área de Deep Learning. O que é o Deep Learning? Tá? A gente vai ver mais em breve, né, o modelo de fato, para vocês entenderem, mas ele simula o processo neurológico humano. Então, é isso que os pesquisadores fizeram, né? Como que a gente constrói aqui na máquina algo parecido com o neurônio e as sinapses, né, que a gente tem no cérebro. E da onde vem esse Deep Learning, que é aprendizado profundo, vem dessas camadas escondidas que aprendem os inputs supervisionando. Então, como significa isso, né? Na matemática, às vezes a gente tem funções explícitas, né? A gente diz, fala, isso aqui é uma parábola, que teria essa direção aqui, função, sei lá, um polinômio, tem diversos tipos de funções. Aqui a gente joga numa camada do modelo, e essa camada começa a criar relações lá dentro, e às vezes joga numa outra camada, às vezes numa outra camada, tem modelos assim com 3 camadas, aqui o que a gente vai usar, se eu não me engano, são 2 camadas, mas então você vai indo cada vez mais profundo, mas de novo, tentando fazer a mímica do processo neurológico que a gente tem, tá? E às vezes a gente sabe coisas que a gente nem sabe que sabia, né? Como que de onde veio isso, né? Tá escondido. E tem a memória. Então isso daqui foi muito significativo. A gente está falando, é um artigo de 1997, é antigo, mas que começou a entrar forte, assim, eu diria uns 3, 4 anos, começaram a ver o resultado e falar, caramba, isso aqui realmente é muito potente. Então, além de fazer todo esse trabalho com os dados, você vai memorizando, né? A máquina ali vai memorizando os dados mais importantes, que é o que é chamado de LSTM, que é Long Short Term Memory, tá? Então, isso tudo é bem técnico, mas é para vocês começarem a entender aqui aonde que a gente vai navegar, tá? Como que o Machine Learning se aplica, né, ao nosso mercado aqui, financeiro, especificamente aqui de ações? Basicamente, identificação de padrão e previsão de tendência. Então, é aquilo que eu falei, como se fosse o grafista, tá? Só que com funções, assim, não lineares, né, com coisas muito mais complicadas do que cruza uma média, relação força, enfim, tem vários, né, estudos gráficos e tal. Na minha opinião, a gente está diante do fim dos grafistas de verdade, né? Eu não acreditava nisso. Então, porque o modelo ele é muito eficiente, né, e ele faz coisas que o grafista não vai ser capaz de fazer ali com o cérebro dele. A gente vai ver o modelo, mas basicamente, imagina eu passar ações diferentes, né, o gráfico de 5 anos, né, de 100 ações diferentes, e dizer dessas 100 ações quais são as piores e quais são as melhores. Imagina passar essa função para um grafista. E mais, falar, você tem 2 horas para fazer isso, que é mais ou menos o tempo que leva o modelo para rodar. É impossível. Então, assim, a gente está numa nova era mesmo nessa questão da análise de preços, né, análise gráfica. Tá, mas a análise gráfica funciona? Então, já adiantei um pouquinho para vocês, né? Isso aqui, na indústria, tá? Na indústria não, na teoria, na academia, qual que é a teoria que a gente tem? Não sei quando foi o artigo lá do Fama e do French, mas vamos dizer que a gente está há uns 20 anos na seguinte ideologia. Não adianta muito olhar o passado de preço, né? O que adianta é fazer alocação de capital, então vou comprar aqui um pouquinho de cada ação, vou seguir um índice e vou investir de forma passiva. Esse é o mundo, né, atual. E isso vem o quê? Vem da teoria da eficiência dos mercados. Então, as novas notícias, elas são tão rapidamente incorporadas no preço que não adianta você tentar fazer isso. É mais fácil você seguir um índice. Essa seria a ideia, né? Mas a gente tem diversos artigos mostrando que isso não funciona, isso não é verdade, né? Realmente você consegue olhar gráficos passados, olhar o que aconteceu e consegue ter um lucro acima da média, tá? A gente vai ainda conversar um pouquinho sobre isso, porque isso aí, se todo mundo começar a usar inteligência artificial e o modelo, por exemplo, que eu vou mostrar aqui, talvez a gente vá perdendo essa força, né? E aí o mercado vai ficar ainda mais eficiente, tá? Então a gente tem essa possibilidade, mas daqui a pouco eu vou entrar em detalhe como que a gente vai trabalhar com isso. E uma provocação, né? Apesar de muita gente, né, a ideologia ser, olha, gráfico não funciona, o mercado é muito eficiente, um fator, né? Então esse investimento por fatores ficou muito forte de um tempo para cá, que basicamente é você pegar, por exemplo, small cap, vendem mais do que as empresas de valor de mercado alto.
Esse é um fator que a gente diz. E um fator muito aceito é o momentum. O que é isso? Pega as ações que nos últimos 12 meses mais subiram e compra elas. Essa é uma carteira que performa melhor do que a média das outras ações. Então, isso é momento. Tem a reversão também. Você pega as ações que caíram mais, por exemplo, no último mês. Então, daí começaram a surgir vários elementos que são ditos como fatores, mas nada mais é do que uma análise gráfica também. Né? Você poderia olhar o gráfico e falar, pega as que mais subiram nos últimos 12 meses. Então, de uma certa forma, a academia já vinha colocando alguma coisa aqui de análise de preço passado, construindo carteiras de investimento que mostravam ser superiores ao benchmark, que a gente fala que seria investimento passivo no índice, tá? Então, análise gráfica, a gente tem agora evidência que, de fato, né, pode funcionar, tá? E o que a gente vai ter, então, para o nosso mercado, tá? O que eu acredito, que eu estou vendo agora? A parte numérica vai ser do machine learning. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, olha, eu vou fazer uma carteira baseada em, sei lá, números de lucratividade da empresa, dívida, vou pegar as ações ali, histórico de preço, tudo que for número, será possível botar num modelo muito bom de machine learning para ele dizer, falar, olha, o melhor são essas aqui. O que sobra para a gente? Sobra o qualitativo. Então, é um pouco do que o Mota trouxe, ter essa visão, falar o que está acontecendo na taxa de juros, o que está acontecendo na rotação na economia, poxa, quem é o dono da como que é a remuneração, né, de fato está sendo via dividendo ou está sendo alguma remuneração ali para o filho do dono da empresa. Então, essa questão qualitativa, como que os minoritários são tratados, tudo isso, algumas coisas se refletem em números, por exemplo, a lucratividade da empresa. Uma empresa bem gerida, ela vai ter talvez uma margem de lucro alta. Só que o inverso não é verdade. Às vezes você vai ter uma empresa com uma margem de lucro muito grande, mas que não trata bem minoritário. Então, não adianta você só olhar no número, você vai ter que olhar o qualitativo. Tá? O qualitativo, em geral, ele é visto como se fosse o não time. Né? Então, assim, poxa, essa gestora é bom, ele é bom hoje, ele é bom amanhã, ele é bom daqui a um ano. E o timing é visto mais como essa questão da análise técnica. Eu acho que a inteligência artificial ela vai entrar no timing. Isso vai ser muito importante. Né? Claro que pode ser usado também, né, em qualitativo, enfim. Acho que é aí que vai fazer a grande diferença. Como que a gente começa a usar? Então, aqui é interessante. O Google, ele tem um ambiente que chama Google Colab, onde você cria um documento, como se fosse um documento ali do Word, né, que não é o Word, é o Google Docs, né, e aí você bota códigos lá, no caso é uma linguagem Python, e aí antes que, pode causar porque falar em linguagem de programação, que loucura, né? Então você tem, poxa, um ambiente do Google, você tem uma linguagem de programação. Só que se qualquer um chegar aqui e entrar no ChatGPT e escrever lá, falar, ó, me dá um código Python que faz X, ChatGPT te dá o código. Então, assim, por isso que eu estou falando que está acessível à grande maioria dos investidores, né? Claro que assusta um pouco, mas depois que você aprende que é tudo gratuito, você abre um documento ali, você bota o código Python e você roda numa máquina que não é a sua, é uma máquina lá do Google. Então, eu, por exemplo, toda noite agora, né, a minha esposa vê, toda noite tem algum modelo lá de machine learning rodando lá a noite toda para o dia seguinte de manhã eu ver o resultado. Então, a gente está nesse novo mundo aí, né? E agora eu vou entrar um pouco mais em detalhe de um modelo específico, tá? Então, o que é interessante? Quem quiser se aprofundar e customizar esse modelo, pode fazer. Então, isso é um artigo publicado há poucos meses, tá? Então, um artigo de 24 de janeiro de 2024. Para quem não sabe, né, então a gente está morando em Portugal, estou fazendo doutorado. Esse artigo foi o artigo que me quebrou. Que eu falei, não acredito nesse resultado. E eu peguei o modelo e eu rodei, vou mostrar para vocês aqui. E realmente, falei, não acredito nisso. Então, de fato, é impressionante o resultado, é impressionante a robustez, e isso me fez virar completamente o doutorado, falar, nisso aqui, vou mergulhar nisso aqui, e aí, graças a Deus, já melhorei bastante o modelo, vou mostrar um pouquinho o resultado para vocês. Tem sido uma aventura, né? Eu falo para minha esposa, acho que talvez essa decisão de ter ido fazer esse doutorado foi a melhor decisão da minha carreira. Eu não imaginava. Comecei em agosto, lá o ano letivo começa em setembro, né? Então comecei em setembro do ano passado, tem um ano. Então, ó, esse é o artigo Charting by Machines. Então você vê o nome já é provocativo. Fazendo gráficos, charting seria o grafista, né? Então análise de gráficos por máquinas. Essa é a proposta do artigo. Então o artigo ele me quebrou por causa disso, parece que ele veio para mim, né?
Falar, ó, Caio, tudo que você falava, que gráfico não funciona, né? Rever. E é impressionante, né? Então, assim, para vocês entenderem um pouquinho, tá? E é importante também falar, existe um apêndice, um apêndice, né, que fala ali, na internet, tá? Para esse artigo. Então, eles colocaram muitos materiais, assim, é tão extenso o material deles, que não caberia, né, em um artigo normal. Então, eles fizeram esse PDF especial na internet, inclusive, aí é lá que está o modelo, então quem quiser baixar o modelo, rodar no Google Colab, é tudo possível aqui que eles forneceram. Qualidade da revista, tá? Então isso é sempre importante, porque, poxa, tem universidade em qualquer lugar do mundo, tem pesquisador em qualquer lugar do mundo, e como toda profissão, tem os bons, tem os ruins. Então a gente está falando aqui de uma revista que ela está 2 de 176 no ranking de contabilidade, 6 de 317 em finanças, tá? Economia está 15 de 716, então a gente está falando do jornal top do top do top, né? Então é um artigo que realmente é muito respeitado, tá? Dados, ele usou dados das ações americanas de janeiro de 1927 a dezembro de 2022. Então, essa é uma vantagem, por isso que sempre eu vou estudar também mercado americano, né, que a gente tem muito dado, tem muita história. Quais ações que ele olhou? Todas as ações listadas na NYSE, Amex ou na Nasdaq. Não é, enfim, pegou todas as ações americanas ali listadas. Resultado. Então, a gente tem isso aqui, eu estou retirando do próprio artigo, tá? Então, como que funciona isso daqui? Fez o ranking, rodou ali o machine learning, tá? Então, aprendeu com os dados, sem overfitting, gerou ali o ranking das carteiras, quais são as melhores, quais são as piores, e montou carteiras de investimento. Então, o MLE 1 seria o 10% pior. Então, vou comprar uma carteira, aqui no caso, ponderado pelo valor de mercado, então, alguns são alunos meus, enfim, essa questão de montagem de carteira pelo valor de mercado é o mais tradicional, é como é o S&P 500, então, você dá mais peso para as maiores empresas, menos peso para as menores, mas lá no apêndice na internet eles mostraram que o mesmo resultado é mantido em carteiras equal wave, quando você compra por igual, tá? Mas o que a gente tem? Ó? O retorno retorno acima da taxa de juros. Então, a pior carteira, comprando as 10% piores, deu ali 0,14% negativo ao mês, ou seja, foi uma carteira que perdeu dinheiro, tá? Então, isso é retorno ao mês. E a gente vê que a cada carteira, então, a 2 seria 10%, como é que eu explico isso? Tira as 10% piores, né? Tira as 80% melhores e pega ali aqueles 10% que sobraram, tá? E a gente vê que o retorno já foi um pouco melhor, 0,32 ao mês. E assim vai indo, 0,39, 0,55, 5,4, 65, 71, 66, 67. A gente vê que não é perfeito, né? Então, por exemplo, daqui para cá, ó, o MLE 4 foi melhor que o 5, né? Não deveria ser assim. E aqui, acho que também, ó. Então, 7166. Então, não é perfeito o ranking, mas é muito bom. Ou seja, as melhores ações, pegando uma carteira que seria MLE 10, rendeu 0,93% ao mês, a gente está falando dos Estados Unidos, em dólar, tá? Acima da taxa de juros, né? Pegando os 10% melhores ações. Então, a gente vê que o ranking, ele realmente ele funciona. Não é que assim, eu consigo identificar as 10% melhores só, mas eu não consigo ver ali no meio qual que é melhor, qual que é pior. Não, realmente ele conseguiu ali dentro, claro, de uma razoabilidade estatística, né? Conseguiu, de fato, criar um ranking nas ações. E a gente tem o desvio padrão da carteira, que seria o SD ali, e a medida Sharpe nada mais do que a relação ali de risco, retorno-risco. Então, também é muito interessante que a gente vê que vai subindo. Ou seja, de fato, as melhores ações são as ações menos arriscadas, né? E ele conseguiu criar carteiras cada vez, vamos dizer assim, menos, com maior retorno ajustado ao risco. Tem uma questão, por exemplo, teve um ano, eu acho, ou um período de uns 2, 3 anos que não foi muito bom. E aí eles fizeram análise do porquê que não foi muito bom, e naquele período teve um peso muito grande no momentum, ou seja, pegou muito ali as ações que estavam mais subindo, e isso aí deixou de ser verdade. Então, e isso me agradou também, porque daqui a pouco eu vou mostrar os resultados rodando, né, o modelo. A gente vê que assim, não é ficção, é uma carteira de ações. Ela oscila, caiu pra caramba na pandemia, entendeu? Não é. Eu vou mostrar o gráfico aqui, a gente vai ver. Importante citar também, esse último aqui, que é o MLE 10.1,
comprar as 10% melhores ações e vender as 10% piores ações. Existe uma operação, né, na bolsa que a gente vende a ação que a gente não tem, e aí a gente ganha caso ela caia. Então, essa carteira, MILER 10.1, claro, uma carteira teórica, né, onde ele compra as 10% melhores e vende as 10% piores. E a gente vê que o retorno foi 1,08% ao mês, fantástico, ou seja, um retorno acima de uma carteira de só comprar ação, né, e com desvio padrão bem baixo, 4,79. Tá? Então, a gente vê que o Sharpe foi alto, 0,78. Ou seja, o que isso aqui evidencia? Né? Que as 10% melhores, de fato, foram capturadas e as 10% piores também foram capturadas. Né? Então, o ranking realmente está funcionando bem legal. Tá? Beleza. Isso aqui é do próprio artigo. Quais são as etapas? Tá? Isso aqui é etapa, sim, para esse modelo, para qualquer modelo, né? Mas é bom estar ciente. Primeiro, você define o conjunto de ações. Então, no caso aqui do artigo, ele pegou todas. Mas a gente pode trabalhar com conjuntos específicos. Daqui a pouco eu vou citar um pouquinho. É bem interessante. Depois que você define o conjunto, você baixa o histórico de preço das ações e calcula o retorno. Né, quanto que deu ali. Esse modelo que eu mostrei é só usando o retorno dos últimos 12 meses de cada ação. Ele vê o retorno de cada mês separado. Então, do último mês, dos últimos 2 meses, dos últimos 3, 4, e assim vai até os últimos 12. Só isso, não tem mais nenhum outro dado para o modelo conseguir esse resultado que ele conseguiu. Aí a próxima etapa, você treina o modelo com esses dados, e aí isso pode levar várias horas, então os resultados aqui que eu vou mostrar para vocês é mais ou menos assim, 2 horas e meia, coisa assim que demora, tá? E você usa o modelo treinado para você fazer o forecasting e chegar, forecast é previsão, então você prevê de fato quais são as melhores e as piores ações. Esse aqui é um exemplo de saída, tá? Então, esse é o exemplo da saída do modelo para hoje, por exemplo, tá? Não exatamente esse modelo, um modelo um pouquinho melhorado, que é o que eu tenho usado. E eu deixei aqui de propósito as piores, tá? Porque as melhores eu vou deixar para o final para vocês verem. Então, e é interessante você ver, por exemplo, a terceira pior aqui é a Ezetec. Quem está mais aqui no mercado, acompanhando o que está acontecendo, deve ser das empresas que tem mais posição short, né? Que assim... enfim, o pessoal não está nada feliz, né, com a empresa. Mas, enfim, o que é esse output aqui? Então, você tem a data, no caso, a data aqui de hoje, você tem as ações, ali aquela coluna C-IND e DIV indica se a ação está dentro do índice IDIV, que são as ações que mais pagam dividendos da Bolsa Brasileira, tá? E aí você tem aqui o preço de fechamento, você vê essa coluna D, e depois você tem cada rodada do modelo. Então, ele rodou uma vez, deu esse ranking. Rodou 2, 3, 4, 5, 6, até 10. E aí faz uma média. E esse é o número final, o ranking da ação. Então, esse é o output padrão, né, do modelo. E aí você trabalha com isso. Né? Então, a gente tem aqui, no caso, a Cyrela seria a pior ação indicada pelo modelo hoje no ranking. Né? E assim vai. Dexus, Ezetec, Magazine Luiza, Lojas Renner, Semig e por aí vai. Então, em poucas horas, a gente tem a análise grafista completa de todas as ações. Deixa eu abrir um gráfico aqui, que a gente entende melhor. Por exemplo, aqui eu tenho a Taesa. Tá? Deixa eu botar aqui um ano, que é o que o modelo vai ver aqui. Julho 24 a julho 23, mais ou menos aqui. Esse aqui é um gráfico de preço, tá? O modelo, ele não vai olhar gráfico de preço, ele vai olhar gráfico de retorno, que é algo que a gente não está habituado a fazer, mas que faria mais sentido. Então, o que ele vai olhar aqui? O que vai ser passado para o modelo, tá? Quanto a ação retornou no último ano, que aqui no caso vai ter sido mais ou menos 0, que a gente vê aqui. Quanto que a ação retornou nos últimos 11 meses, então vai ser mais ou menos um pouquinho positivo, então a ação subiu 3. Nos últimos 10 meses, então ele vai olhar aqui que a ação subiu nos últimos 10 meses 6%, então só vou dar esses dados para ele. E também no último mês. Né? Então, o último mês aqui foi mais ou menos, sei lá, subiu aqui um pouco, não sei, ficou no 0 aqui. Tá? Então, por isso que a gente fala que é uma análise gráfica, porque todos os dados que estão aqui no gráfico são os dados que está dando para o modelo, só isso, nada mais. Como que a gente entra agora nas estratégias, né, específicas aí, usando o Machine Learning? Então, aqui eu vou começar a mostrar resultados, eu aplicando o modelo. Por exemplo, né, a gente pode fazer uma carteira de ações ponderadas por esse ranking. Então, eu vou considerar o quê? Carteiras com todas as quase 100 ações. Então, aqui, o que eu estou considerando? IBX 100, que seriam 100 ações,
mais o IDIV, que, sei lá, talvez sejam umas 80 ações, porém, várias do IDIV estão no IBX, então você fica ali, vamos dizer, um horizonte de 120 ações, vou chutar aqui, só que eu estou exigindo histórico a partir de 2018, tá? Exigência minha. Então, com isso eu corto várias, né, as que fizeram um IPO recente, uma Pets, uma Vivara, acho que não entra. Tiro aqui, por exemplo, ações, Cielo, que já vai fechar o mercado. Então, tem uns casos específicos, né, umas ações que saem. E fica com mais ou menos 100 ações ali no total. Beleza. Outro dado importante, eu vou criar aqui carteiras geométricas. O que significa isso? Significa que cada ação, se ela está melhor no ranking, ela vai ter 10% de posição a mais do que a carteira logo anterior no ranking. Tá? Então, eu vou dando cada vez 10% de peso a mais. Então, isso aqui vai dar, eu teria que rodar aqui, mas vamos dizer assim, se equal weight, né, se eu dividisse por igual, seria 2% em cada papel, fazendo uma ponderação de 1 e 10, eu vou ter, vamos dizer, 6% na melhor ação e na pior ação eu vou ter, sei lá, 1%. Então, eu continuo tendo todas as ações, porém, eu faço uma ponderação onde sempre uma que é melhor do que a anterior tem 10% a mais de peso, tá? E eu vou construir aqui 4 carteiras diferentes. Então, eu vou dando cada vez mais peso. 10%, 15%, 20%, 30%. Quando eu chego na carteira de 30%, por exemplo, a pior ação, ela quase não tem peso na carteira. Tá? A melhor ação, ela tem um peso muito grande. Vamos dizer lá, 20%, sei lá, na carteira. Tá? E a carteira zero vai ser sempre equal weight. É eu pegar meu dinheiro e dividir por igual entre as quase 100 ações. Beleza. Usando o algoritmo lá do artigo, tá? A gente tem esses resultados aqui, ó. Então, a carteira Equal Weight, ela subiu 10% ao ano. Então, aqui a gente tem um pouquinho do que o Mota falou, né? Então, você vê que, pô, é triste, né? Nesse tempo aqui, quando que a gente está falando, 2020, né? Um pouquinho antes da pandemia, até 2024, só cresceu 10% ao ano, né? Paciência. Só que a gente vê que o portfólio 1, 2, 3 e 4 já foi subindo, né? Então, o 1 subiu 15,96, 16% ao ano, tá? O 2, 15,7%, o 3, 15% e o 4, 13% ao ano. Então, a gente vê que usar o ranking deu mais retorno para a gente. E com relação ao risco, né, o desvio padrão, obviamente, assim, ele subiu do que o Equal Weight, né, porque você começa a ter carteiras mais concentradas, né, tem mais peso em algumas ações, porém o Sharpe subiu, ou seja, apesar de eu ter tido mais oscilação na minha carteira, o meu risco foi, o meu retorno foi muito maior, então valeu a pena. Então a gente vê que o Sharpe vai aumentando. Porém, a gente vê que no extremo, ou seja, a quarta carteira, que seria aquela que eu dou mais peso para as melhores no ranking, não foi boa, assim, não foi melhor do que as anteriores. Ou seja, o ranking, ele não está com uma boa precisão no topo, no extremo, ele está com boa precisão ali no miolo. É assim que eu interpreto, tá? E a gente tem um gráfico aqui. Do jeito que está aqui, significaria o seguinte, olha, não adianta você pegar as 5, 10 melhores. É melhor você pegar ali vamos dizer, você tem 100 ações, pega o ranking 80 e monta a sua carteira ali. Aqui a gente tem um gráfico, então, voltando àquilo lá, né, como a gente vê que é real. Então, assim, a sua carteira teria partido de 100, ido até 140 na véspera da pandemia. Quando veio a pandemia, caiu lá para 70. Então, não tem milagre, né, o investimento em ações, né, tem toda oscilação aqui. Mas olha só que interessante, a gente vê o gráfico azul é o Equal Weight. Então, o ranking começou funcionando bem. As carteiras performaram tudo melhor do que o Equal Weight. Veio a pandemia, elas caíram e elas não recuperaram. Então, elas só voltaram a recuperar mais ou menos aqui, ó. Então, a gente tem 2022 em diante, é que o modelo começou, de fato, a prever melhor ali, né, as ações. Então, assim, é legal, mas, né? Agregar valor. Agregar valor, exato. Foi só ali. Beleza. Agora, olha só que interessante, né? O modelo com algumas melhorias que eu fiz, tá? Então, a gente já tem uma figura bem diferente. A carteira Equal Weight aqui, ela tá diferente, 17,94, não mais 10%, porque aqui eu tô pegando o IBX e o IDIV. No artigo ali eu estava só com o IBX. Ou seja, eu já peguei aqui uma classe de ações que historicamente retornaram melhor, tá? São ações que eu acho que são melhores mesmo, porque são os pagadores de dividendo, mas não quero entrar nessa discussão. O fato é que o IDIV foi melhor do que o Ibovespa, né, nesse histórico. E aí, agora a gente tem diferente, a gente tem que o ranking, ele de fato foi dando cada vez mais retorno até a carteira mais extrema. Ou seja, o ranking agora ele está funcionando inclusive para aquele topo ali de seleção de ações.
E o Sharpe foi aumentando. Então, se a gente pegar a melhor carteira ali, Sharpe de 1,15, é muito superior ao Sharpe 0,69, que foi da carteira Equal Wave. Isso não subiu muita volatilidade. Não subiu muita volatilidade. Desculpa, só uma questão técnica. Uhum. Quando você pegou os retornos, né, anuais, que você explicou para a gente no gráfico, dessas ações pagadoras de dividendos, você deu o retorno do dividendo ou ele está descontado? Está junto. É sempre pressupondo que todo dividendo é reinvestido na própria ação. Que é pelo Yahoo Finance que a gente pega. Isso aí, chama Adjusted Close, que é o preço de fechamento já ajustado. E aqui o gráfico. O que eu acho legal de ver no gráfico, né? A gente vê que a carteira, por exemplo, a carteira 1, seria a amarela, ela começou melhor do que a carteira Equal Wave, e essa distância entre o Equal Wave vai aumentando. Então, vai aumentando até o final. Talvez aqui nesse período aqui que não tenha aumentado tanto. Ou seja, agregou valor desde o início, digamos que aqui talvez não tenha agregado tanto, né? E aqui continua agregando. Sem considerar dividendo. O dividendo ele está embutido aqui dentro. Tá? Então, a gente chama de total return, né? Então, fala. Sem put e call. Sem put call. Só ação. Aqui é só ação. Seco. Carteira de ação pura aqui. Aqui tem viés de sobrevivência, só que a carteira azul é Equal Wave com viés de sobrevivência. Entendeu? E todas as outras, entendeu? Então, assim, isso aqui que o Gustavo está falando é muito importante. Assim, não ou seja, sei lá, que empresa que saiu aqui. Tinha aquela de cartão do Santander lá, como é que era o nome? Esqueci. Enfim, empresas saem da bolsa, empresas saem do índice e não estão consideradas aqui, tá? Mas eu entendo que, como eu estou Equal Wave versus com o ranking, não tem problema o viés de sobrevivência aqui para a gente, tá? Beleza, então performance bem superior do que a carteira Equal Wave. Tá, agora vamos aprofundar um pouquinho mais. Vamos considerar as carteiras agora Equal Wave, ou seja, eu vou pegar as 20 melhores ações e vou dividir por igual, tá? Vou pegar, isso é uma carteira, vai ser a carteira 1. Carteira 2, eu vou pegar as 15 melhores e vou dividir por igual. E assim eu vou fazendo, 10 e 5. Com o algoritmo, a gente tem, então, lembra, o Equal Wave é aquele mesmo, né? 10,3% ao ano. E a gente vê o mesmo padrão aqui, tá? Então, a primeira carteira, ou seja, eu pegando as 20 melhores, já subiu 18%, então foi muito boa. Pegando as 15 melhores ações, foi muito bom, 18% ao ano. Só que se eu pego as 10 melhores, já caiu para 16% ao ano. Então, está indicando que é aquele topo, né? Se eu pego as 5 melhores, então, caiu para 13,2%. Ainda é um retorno acima do Equal Wave. Aí a gente tem um gráfico, então, assim, mesmo padrãozão. Antes da pandemia funcionou legal, depois da pandemia perdeu, e aí só foi voltar aqui lá em... por exemplo, as 5 melhores ações só foi performar melhor do que a carteira Equal Wave depois de 2023. Então, é legal, é bom, a gente vê aqui que o modelo agrega, não no extremo, né, mais ali no miolinho do ranking, mas tem um modelo que eu melhorei aqui, que de fato melhorou pra caramba. Então, agora a gente tem aqui o retorno, por exemplo, das 5 melhores, dando 35,6% ao ano, e o Sharpe, 1,11%. Então, a inteligência artificial a linha roxa são só 5 ações. Todo dia eu pego as 5 melhores ações e divido a minha carteira por igual entre elas. Que é o report 1. É o 4, o roxo. Tá aqui, é o porte 4. É esse aqui, né? Ou a linha roxa aqui. Então, a carteira que mais mais concentrada. Isso é normal, tá? Quanto mais concentrada a carteira, maior a chance ela tem de dar um grande lucro. A grande dificuldade é que quando você concentra, você aumenta muito seu risco. E se você errar, você tem um grande prejuízo. Então, lembra que eu falei lá no começo, né? A teoria básica que a gente evoluiu investe passivo num índice, compra o IDIV, faz uma carteira diversificada que você não passa mal. E é verdade. Né? Agora, se você quiser ganhar 35% ao ano, você vai ter que concentrar. Entendeu? E aqui tem uma ferramenta para isso. Como que eu interpreto aqui o mais realista possível? Às 4h53, 4h54, você aperta o botão, porque isso é segundos, o modelo já está treinado. Então, segundos ele dá o ranking. No leilão de fechamento, você entra lá. Falou, tira essa, bota essa. Oscilação. Vai ter um slippage, e aí eu já estou rodando o modelo há um tempo. Eu sei que esse slippage do leilão de fechamento
no máximo ele vai mudar 2 posições ali na ação no ranking. Pois é, imagina você ter, sei lá, um fundo de centenas de milhões, você vai rodar 40% da carteira, porque você vai tirar uma ação, botar outra. Não dá, não tem, você não vai fazer isso. Dependendo do valor, você não consegue nesse prazo. Não consegue, exato. Então, que aparecem na lista. exato, não dá. Então, assim, isso aqui Agora, uma ação, desculpa, uma carteira que saiu de 100 e foi para 600, você não tem alguma possibilidade de montar ali entendeu? Pô, se você for de 100 para 400, o benchmark foi de 100 para 200 e pouco. Então, assim, existe muita gordura aqui, e claro, vão sair vários artigos, fazendo teste com slippage, fazendo teste com custo de corretagem, mas não vai derrubar tanto assim, né, pelo que eu estou vendo aqui. Enfim, é aí que entra a inteligência, né, porque até aqui todo mundo tem acesso ao modelo, tem acesso ao rodar. Agora, como é que eu vou implementar? Bem o custo transacional. Exato. Então, tem várias maneiras de pensar aqui como trabalhar no ranking, tá? Beleza. E tem outras maneiras, depois eu ia comentar mais no fim, mas, por exemplo, se o ranking funciona muito bem, às vezes você não vai trocar de ação, mas você vai montar um collar, você vai vender uma call, você vai reduzir a sua exposição ali, vai entrar via derivativos. É muito mais fácil você entrar via derivativos com um volume grande no papel do que no própria ação. Então, tem várias maneiras, né, de trabalhar. Carteira long short, olha só que interessante. Então, agora a gente vai comprar as melhores e vender as piores, tá? E a gente vai fazer isso, as 20 melhores contra as 20 piores, ou 15, né, ou 10, ou 5, cada vez concentrando mais a carteira. Beleza, pelo artigo, a gente tem esses dados aqui, ó. Então, é muito interessante a carteira long short, porque o desvio padrão despenca. Então, se você montar uma carteira pura de ações equal wave, 10% ao ano que rendeu, com uma volatilidade de 27% anualizada. Se você faz o long short, compra as 20 melhores e vende as 20 piores, seu retorno foi de 17% ao ano, ou seja, acima do que o investimento em ações, com uma volatilidade de 13% ao ano, né? Um Sharpe de 1,33, isso é fantástico. O resultado, na verdade, é triste, né? Hã? É triste, né? Porque o long o meu quase é a mesma coisa que o long short. Exato. Então, não faz sentido você ter uma carteira pura de ações, né, correr o risco, ver a pandemia, despenca e tudo mais, enquanto você pode montar um long short e ter um retorno até superior, né, com uma vol muito menor. Isso dá para ver aqui no gráfico. Ó. Observa aqui na pandemia, o que aconteceu, né? O investimento em ações, ele despenca, que é a linha azul, enquanto a carteira long short aqui, ela vai indo. Não teve pandemia. Não teve pandemia. Porque, no caso, a queda beneficiou, né, as ações short. De novo, teórico, ninguém vai montar uma carteira 100%, vender um monte de ações, porque tem a questão de como que você aluga, a quantidade que você pode alugar, enfim. A maioria dos fundos vai ser 70-30, né, vai poder fazer short só em 30%. Então, enfim, são questões práticas, né? Mas a teoria está testada aqui. Só que a gente vê que, por exemplo, as 5 melhores com as 5 piores foi horrível, que é a linha roxa aqui. Né? Ela caiu na pandemia, não recuperou no pós-pandemia, né? Teve que vir depois aqui a alta, tá? O que é o laranja? Doidinho laranja está lá embaixo. Então, aqui é a concentração. Então, você tem as 20 melhores com as 20 piores, não foi tão bom, tá? As 15 também não foi tão bom. Agora, as 10 já é a linha vermelha, e as 5 foi fantástico. Então, com a alteração que eu fiz no modelo, o que eu percebo? O extremo está muito bem mapeado, entendeu? O miolo também tá, não dá para dizer que não, entendeu? Agora, isso é importante, como eu não estou entrando aqui no detalhe técnico, mas eu sei que é verdade. O modelo ele vai mapear muito bem o extremo positivo, nem tão bem o extremo negativo. Eu não estou tão preocupado em qual é a pior ação da bolsa. Eu estou muito mais interessado em qual é a melhor, porque para mim é muito mais fácil comprar do que montar uma posição short. Então, eu desenhei, a alteração que eu fiz no modelo é justamente para conseguir mapear melhor as melhores do que as piores. Tá? O que eu não esperava é que mapeando as melhores, as piores até que se saíram bem. Tipo assim, o modelo, ao saber quais são as melhores, ele até consegue dizer razoável quais são as piores. Isso não é long short. Esse é o long short. Beleza. Tá. Carteira de ações conforme o ranking dentro de um universo pré-aprovado de boas ações. Aqui eu acho que vem um dos pulos do gato para implementar, para entrar na prática, né? Deixa eu selecionar quais são as ações que eu quero. Então, fundos vai ter eles.
Olha, essa ação eu gosto, essa aqui eu gosto, essa aqui eu gosto, essa aqui eu gosto. Vai definir ali, pô, tem 60 ações que eu gosto. A gente, né, mais investidor ponta final, o que eu diria? Um índice, por exemplo, o IDIV. Então, IDIV são as ações, pega todas as ações da Bolsa, existe uma métrica que é o dividend yield, que é o quanto ela paga de dividendo versus o preço da ação ali no momento que ela pagou, calcula a mediana dos últimos 3 anos, ou seja, se uma ação pagou dividendo assim, boçal, tipo a Petro, isso aí entra, mas não entra tão forte, porque eu estou pegando a mediana, não estou pegando a média. Pega ali isso das com maior dividend yield, ou seja, um terço das que mais pagam. Esse é o IDIV. E aí o fato da empresa estar pagando dividendos significa que ela tem lucro, e aí a gente tem uma certa garantia de que a gente está ali provavelmente com as melhores ações da Bolsa, pelo menos no sentido defensivo também. Quando a Bolsa cair, elas não caem tanto. Tá? Agora eu vou definir e falar, ó, esse é meu grupo de ações que eu quero trabalhar. E agora ranking me dá somente para essas ações. E na verdade o ranking ele funciona bem, então pode pedir o ranking para todas e no final, com o ranking final, você só vai lá e pega e fala, ó, é só dessas aqui que eu quero olhar. Tá? E aí a gente tem o retorno aqui, 0 é o equal wave, então a gente vê que já é um retorno muito superior do IDIV. Né? Deu aqui nesse período analisado, que foi de 2019 a 2024, só uma observação, tá? Não é o IDIV, é o equal wave nas ações do IDIV, porque o IDIV ele faz a ponderação de acordo com o dividend yield, as que mais pagam dividendo recebem um peso maior. Mas é um índice que, por exemplo, a maior ação, eu acho que tem 5, 6% de peso no índice. Está bem diferente do Ibovespa, que as ações do IDIV equal wave, ou seja, peso igual entre todas elas. Deu 24% ao ano, só que a gente vê que o ranking aqui vai melhorando, né? 34,83, não, assim, não melhorou tanto, a gente vê aqui do 1 para o 2 para o 3, tá? Agora o 4, né, explodiu, né? As 5 melhores. Existe uma curva, né? Quando eu vi isso aqui, eu falei, cara, não acredito. Óbvio que primeiro eu achei que estava errado, né? Então, passei. Botei outras pessoas, falei, cara, acho erro aqui, não é possível. Tá? Mas, assim, o legal, eu vou comentar, né? Mas é que você fica livre para o qualitativo. É isso que eu acho que é a grande diferença, entendeu? Então, agora você passa, quando você tem um ranking, assim, são 5 ações. Beleza, deu 50,6% ao ano. Isso no passado, entendeu? Eu não sei se nos próximos anos vai dar. A vol foi 29. Não é uma vol absurda. Assim, se pegar, sei lá, uma Magazine Luiza, deve ser 47, investir só na Magazine Luiza. E assim, eu que estou usando já, né, o modelo, assim, cara, não é fácil. Tipo, às vezes mostra uma ação que você fala, não é possível, cara, não é possível. Então, assim, não acredito que alguém vá seguir isso aqui cegamente, né? Eu acho que tem que ter outras inteligências. Daqui a pouco vai ficar mais óbvio. Trocando todo dia, o que também não é real, né? O que comentou ali, fala, poxa, mas será que não é aqui, né, sei lá, as constelações aqui se unindo, né, e assim, uma baita de uma coincidência, né? É esse ponto aqui, ó, eu vou inverter aqui a ordem para responder isso aqui, ó. Vou pegar o mesmo modelo, só que agora eu vou olhar para as ações americanas, não tem nada a ver mais com a Bolsa Brasileira. E eu vou pegar um conjunto bem pequeno, 14 ações. As Mag 7 e as que eu chamei de Medíocre 7. Então, Mag 7 são as Magníficas 7. Então, a gente está falando Microsoft, Google, Tesla, as que estão caindo agora. Enfim, essas aí, NVIDIA, né, e tudo mais. E as Medíocre 7, eu peguei ali do índice S&P 500, as 7 que pior performaram. Diga-se de passagem, não são ações que despencaram, não vou nem falar o nome, mas são ações ali que tiveram performance medíocre, né? Porque o S&P 500 é um índice muito bom, impressionante. Mesmo as piores 7 ali não são, não é igual o Ibovespa, acho que se pegar as piores 7 é empresa pelo menos era de empresa de quintal, né? E aí a gente tem aqui, ó, Equal Wave 17,25 e o modelo vai de novo melhorando, 18,45, 19, 20 e tal. Não é nada absurdo, só que aqui a gente tem um histórico gigantesco, então a gente está indo desde 2015 até 2024. O que eu gosto de olhar aqui? Eu gosto de olhar que a melhora vai incrementando com o passar do tempo. Então não é que o modelo, olha, esse modelo funcionou muito bem de 2018 a 2020, depois não tem isso, né? Ele sempre foi ali agregando valor no histórico. Então isso eu acho interessante. Tá, ainda não estou convencido, agora eu fiz outra coisa, eu peguei as ETFs americanas pensando em alocação de capital. O que é isso aqui? São investimentos que não são assim tão
como é que eu digo assim? A gente fala colinear, assim, eles têm vida própria. Então você tem renda fixa de inflação, que é a CTF TIP, renda fixa pré-fixada, ou seja, eu saí do mercado de ações, né? O S&P 500, que é o SPY, e o ouro, que é o GLD. Então, pô, vou pegar 4 ações, só isso. Será que o modelo consegue me dar o ranking dessas 4, que seria um pensamento de alocação de capital, né? Agora eu vou ter mais bolsa e ouro. Depois eu vou ter renda fixa e ouro. Agora é bolsa e inflação, esse tipo de coisa, tá? E a gente vê aqui Equal Wave, né? Foi bom, 6,9%, que é o portfólio zero, e o modelo de novo foi agregando, 7,2, 7,4, 7,5, 7,8, tá? E o Sharpe ali foi aumentando. E no gráfico aqui a gente vê a mesma coisa, né? Então a melhora, ela está sendo ali contínua. Então, assim, eu não acho que seja, entendeu, constelação, tá? Acho que, de fato, da forma como foi construído, olhando os preços, pensando que tudo que sai de notícia é afetado o preço imediatamente, você tendo isso e analisando padrões não simples, né, de fato o modelo consegue indicar para a gente um ranking de ações. A gente não tem como dizer se isso aqui vai permanecer, né, por muito tempo, mas enfim, é a realidade. Como que entra, né, o Machine Learning na FIA, tá? Então, só para quem já é aluno e tal, né? O ranking, a minha ideia é colocar diariamente lá na base de dados da Pluri, então quem já é aluno já consegue acessar lá, e aí ali vai ter, né, todas as ações, quais são as melhores e as piores para cada dia. No FII Invest, que algumas pessoas estão usando, mais a turma das mentorias, né? Já vou colocar lá também, falar com o Fernando para ficar mais fácil, que aí você vê ali a sua posição na ação e já vê o ranking dela, né? Fica mais fácil de trabalhar. Você está falando um esquema diário também? O quê? Esquema diário. Esquema diário. Colocar diário. Não significa que você deva mexer na sua carteira diariamente, mas o ranking está lá, a informação está lá, né? Eu entendo que é uma informação útil, que é como eu estou falando aqui, ó. Por exemplo, você não quer mexer na sua carteira de ações, mas de repente a Prio está lá na pior colocação do ranking. Pô, você é acionário a longo tempo, você gosta da empresa, etc. Você não quer vender ação, só que ela está no pior do ranking. Às vezes vende uma call. Você vai ali monetizar alguma coisa, se de fato a ação cair, você não vai perder tanto, ou constrói um call, aí tem as estruturas de opções que dá para trabalhar, né? Qual que é o ranking das melhores e piores de ações para hoje, né? Então tá aqui, ó. Então as piores eu já tinha listado, isso foi para abertura de hoje, tá? Então nem sei como foi o mercado, né? Mas lembrando que isso aqui é previsão para um mês, não é para um dia, não é day trade. Então, assim, é natural, né? Uma ação aqui está num ranking bom e a ação não subir no dia, não tem problema nenhum, né? Ranking para mês. Essas são as piores: Cirela, Dexus, Ezetec, Magazine Luiza e Lojas Renner. Por coincidência, todas não estão no índice IDIV, tá? Mas às vezes vem, né? E as 5 melhores: Transmissão Paulista, TIM, Vivo, CVC e Tegma. O que eu acho interessante, ó, CVC a gente fez, né? As melhores, 5 melhores do ranking. A Vivo saiu o resultado, né? A Vivo chegou a cair 3, fechou caindo acho que só 1, né? Foi um pouquinho melhor. A TIM subiu. O que é interessante? Qualitativo. Por exemplo, a Tegma, 60% da receita dela vem de 3 empresas. Ela faz o transporte de carros pelo Brasil. Não é uma empresa que eu fico confortável de investir, pelo qualitativo, entendeu? Tá no topo do ranking, tá bom, mas não vou ter, deixa alguém aí que de fato for mais puro grafista, né? Eu não sou. Então é assim, a gente vai. CVC a gente analisou com detalhe lá na última reunião. Vivo, TIM, né? Transmissão Paulista não tem muito o que falar. Transmissão Paulista, por exemplo, às vezes, acho que no BTG a recomendação deve ser neutra, não está tão barato, deve ter outras do setor mais barato, mas enfim, é isso, tá? E observação, coloquei aqui, isso é verdade, minha esposa é prova, né? Uzi Minas caiu no ranking, caiu pra caramba no ranking, no dia antes do resultado. Quando saiu o resultado, caiu 23%. É assustador. Eu falei para ela, eu não acredito nisso, cara. A vantagem, a gente fala que tudo está no preço, entendeu? Então, assim, se alguém entrou... O que eu vi da CVC, por exemplo? O Conselho de Administração comprou ação no último mês. Entendeu? O modelo não pega isso. Sim. Só que, às vezes, quem é do Conselho entra com uma certa agressividade. Sim. Fala, sei lá, a R$3 eu compro. Ele não vai ficar ali esperando alguém bater, entendeu? Ele entra ali agredindo, fala, pode tomar, não sei, estou elucubrando. Então, mas vai estar refletido no preço. Muita coisa vai estar refletida no preço, entendeu?
O ponto, assim, a teoria que a gente tinha até então é que é tanta coisa a ser refletida no preço que vira um movimento aleatório. E você não consegue prever só olhando o preço. Essa é a teoria que a gente teve até então. Esse artigo que eu mostrei para vocês, a tese dele no começo é isso. Falou, ó, esse artigo aqui é para mostrar que a teoria de eficiência do mercado não é verdade. O mercado, ele não é assim. Somente olhando o que está acontecendo com o preço passado da ação, eu consigo sim montar um ranking das melhores ações, entendeu? Usando aqui a inteligência artificial, tá? Então isso é verdade, né? Que aconteceu com os Minas, tá? Então, pô, a ação despencou. No dia anterior, ela despencou pra caramba ali na posição no ranking, entendeu? Então, enfim, é fantástico, é interessante. Um novo mundo que a gente está entrando. Implementação, né, dicas. Então aqui a gente entra um pouquinho na realidade, né? Então, estudar o qualitativo das empresas para ter um conjunto de negócios que você gostaria de ser dono e usar o ranking nesse conjunto. Essa é a maneira que eu acredito que é mais eficiente. Até porque a gente não tem garantia de que esse ranking vá continuar funcionando. Né? As alterações que eu fiz, eu sei que ninguém, quer dizer, sei, né? É difícil que alguém tenha feito exatamente as mesmas alterações agora, né? Mas daqui a um tempo pode ser que sim. E aí começa o pessoal a usar, e aí o modelo, de repente, deixa de funcionar. Então, você ter essa... Quando a gente vai aqui para o resultado, quando a gente filtra somente o dividend yield, lá, o IDIV, fica interessante que se a gente olhar a performance ali das carteiras do meio, todas elas são boas, né? Essas aqui, ó, esse conjunto aqui. Claro, as 5 melhores explodiu, mas as outras ficaram aqui. Então, se você já tem um conjunto de empresas boas, se o ranking deixar de funcionar, ainda assim você pode ter uma performance muito boa. Essa é a ideia. Então, poxa, vamos usar o qualitativo, né? Vamos usar a análise de empresa fundamentalista, normal, ou que o Mota falou ali de macro, para a gente chegar no conjunto. Falar, essas empresas aqui eu estou confortável. E em cima delas a gente roda o ranking e aí vai otimizando. Outra coisa, né? E aí é uma questão pessoal, né? Foco em dividendos para uma carteira bem sólida, então eu sigo isso. Assim, tem várias estatísticas que mostram, né, que as empresas que pagam mais dividendo são mais sólidas, então, a princípio, é uma boa ideia de conjunto para a gente trabalhar o ranking. Análise grafista com machine learning é potente, mas a competição será grande. Nunca esqueça do mais importante, qualitativo e fundamentos. Então, acho que isso vai ser sempre verdade, né? Agora, o que pode trazer, de repente, como a gente fez na CVC, é uma empresa que, pô, nunca pensei, né? Deixa eu olhar o qualitativo, deixa eu olhar os fundamentos, deixa eu entender o que está acontecendo ali para a empresa, para ver se de fato faz sentido montar a posição. Então, é mais uma ferramenta para te trazer ideias, né? Mas, no final, qualitativo e fundamento. Conclusão, machine learning nos investimentos pode ser um divisor de águas, então acho que isso aí vai mudar mesmo o mercado como um todo. Aumenta a precisão, aumenta a performance e com menos risco, tá? Quem quiser ter acesso ao ranking e à FIA, então, eu sei que alguns aqui não são alunos, então, caso queira participar da FIA, fala com a Bruna. Então, a Bruna confirmou a presença de cada um aqui. Manda uma mensagem lá, fala, Bruna, eu quero ser aluno, me fala como, tal, eu vou instruir ela, e aí pode participar da FIA. Quem estiver vendo gravação, né, manda por e-mail, contato@caiomatias.com. E é isso. Agradeço aqui a presença de cada um e espero que tenham bons investimentos com machine learning. Acho que vai ajudar.